Na aula de hoje começaremos a falar sobre o conceito, de diferenciabilidade nos espaços de dimensões maiores, no R2 e no R3, e o tema da aula de hoje será derivadas parciais. Para motivar um pouco sobre o que nós iremos tratar, primeiro eu vou lembrar para vocês qual é a definição de derivada de função real, de função de R em R. Suponha que você tem uma função de R em R. Então ela é derivável, ou diferenciável se existe f' de x, que é esse limite. Limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então o que é que acontece? Você tem um ponto x aqui, então você se aproxima, por pontos da forma x mais h, de modo que você vai diminuindo o h, você se aproxima do x, e esse quociente aqui, o quociente de Newton, ele converge para um limite, que a gente chama de f' de x. Acontece que para mudar para o R2 não é tão simples, A gente não poderia, por exemplo, trocar esse h aqui por um par ordenado, hk, e tentar fazer divisão de um número por um par ordenado, Isso não tem o menor sentido. Então, a definição não é tão imediata de apenas trocar as coisas por pares ordenados. Contudo, ela depende, a definição de diferenciabilidade da derivada depende de um conceito preliminar, que é o conceito de derivada parcial. Esse será o tema da aula de hoje. Agora, por que a derivada parcial não é realmente a derivada do R2? Porque a gente quer uma definição de derivada que seja boa. Agora, o que é que significa ser boa? Para funções reais, vocês devem lembrar de um resultado que diz o seguinte: f é derivável, então isso implica que a f é contínua. Existe esse resultado. E a gente quer que a derivada, seja lá de qual forma que a gente definir no R2, ela tenha essa mesma propriedade. Essa propriedade boa, de que ser derivável implique que seja contínua. E o que acontece para a derivada parcial, existem, na verdade, funções que têm todas as derivadas parciais, contudo não são contínuas. Isso implica que esse conceito aqui, esse teoremazinho, ele não é verdade para derivada parcial. Então, derivada parcial realmente é só parcial, não é a definição mesmo de derivada no R2. A gente vai procurar uma definição que faça com que esse teorema seja verdade. Agora vamos esboçar como é que é a construção da derivada parcial. Suponha que você tem uma função de duas variáveis e AB é um ponto do domínio. Então deixa eu fazer um desenho aqui. O domínio de F é um subconjunto do R2, então ele está planificado, está aqui sobre o plano XY, e AB é um ponto do domínio. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fixar o B, como eu estou dizendo bem aqui, fixado o B. Então, você vai considerar os pontos da forma xb, com a coordenada y igual a b. Ou seja, são esses pontos aqui. Você está permitindo que o x varie e que o b está fixo. Quando você considera esses pontos, considerando apenas isso, lá em cima no gráfico da f fica desenhada uma curva. Apenas a curva, essa curva de preto é a curva f de x, b. Então o que acontece? Quando você fixa a segunda constante, essa função f de xb é uma função de apenas uma variável. E qual é essa variável? É a variável x. Ela só depende de x. Então eu posso reescrevê-la como uma função de uma variável, que é essa função aqui, g de x igual a f de xb. Então, como ela é uma função de uma variável, se ela for derivável no ponto x igual a a, então a gente pode escrever a definição de derivada em a, que é exatamente esse limite aqui. Mas, nesse caso, eu dou uma notação especial para esse g' de a. Eu dou essa notação aqui, que esse símbolo aqui, esse símbolo parecendo um 2,
Esse símbolo é chamado de del, só que a gente vai ficar chamando d mesmo, df dx, que é exatamente o que eu chamo de derivada parcial de f com relação a x no ponto AB. Então ele é dado por esse limite aqui, né? Quando você troca g de a mais h, né, pela definição dele, então significa que você troca x aqui por a mais h, né, e troca g de a, né, pela própria definição dele, que é f de ab. Então esse limite aqui, né, é o que a gente chama derivada parcial com relação a x. Aí a gente tem uma construção análoga para a derivada parcial com relação a y. O truque é apenas fixar, né, dessa vez, fixar x igual a. Quando você fixa, você tem uma função, digamos, h de y, que é igual a f de a y. Aí você faz a mesma construção que acima, você vai conseguir, né, df dy em AB como sendo um limite, né, onde esse h ele pula aqui para variar aqui junto com b. E daí eu já aproveito para fazer a intuição geométrica, né, do que significa a derivada parcial. Veja que aqui, na primeiro caso em que eu fixei A, eu consegui um desenho aqui sobre o gráfico da f, né, eu consegui uma curvazinha. Isso foi quando eu variei os pares da forma, deixa eu colocar aqui embaixo, da forma x, b. Só que eu poderia variar o y, né, e fixar o a, que é como o caso da derivada em y. E o que é que eu ia ter? Eu ia ter essa linha no domínio, né, que é a linha formada pelos pares a, y, e lá em cima no gráfico eu teria uma outra curva, que é a curva f de AY. Mas essas curvas são exatamente gráficos de funções de uma variável. Então eu posso considerar a interpretação da derivada como sendo a inclinação dessas retas tangentes aqui. Aqui tem uma reta tangente, aí lá quando ela toca o plano, ela vai formar um ângulo, né? E aqui a mesma coisa, eu tenho uma outra reta tangente, né, aqui nesse ponto de interseção, e esse ponto de interseção é exatamente o f de AB. E essa reta aqui, ela é tangente, só que ela toca lá na frente em algum lugar no gráfico. Cada uma forma um ângulo, né? Aqui forma um ângulo alfa, por exemplo, para essa outra forma um ângulo beta. E a derivada, né, as derivadas parciais, com respeito a cada uma delas, seriam as inclinações, né? Seriam a tangente desses ângulos. Então essa é a intuição geométrica, né, do que é que significa a derivada parcial. E como já dissemos, está aqui a definição de derivada parcial. No caso, dado uma função de duas variáveis, as suas derivadas parciais são as seguintes funções. df dx é o limite quando h tende a zero, de f de x mais h, aí fixa o y na segunda entrada, menos f de xy sobre h. Já a derivada parcial de f com respeito a y em xy, a variação de h, né, passa para a segunda entrada aqui do f. Existem notações alternativas para derivadas parciais, né? As que nós vamos usar são essas três primeiras aqui com bastante frequência, né? A derivada com respeito a x, você pode colocar o par xy do lado, ou quando tiver implícito que você está trabalhando com duas variáveis, né, você pode colocar só df dx. Ou então, quando a função é dada por z igual a f de xy, às vezes você pode escrever dz dx. E a mesma coisa para y. Tem essas três opções. Outras notações que podem ser encontradas na literatura são essas aqui. E aqui tem uma regra geral, que é para o cálculo das derivadas parciais de uma função de duas variáveis, que são as seguintes, né? Quando você quer determinar a derivada parcial com respeito a x de uma função, você vai enxergar y como uma constante, né? Você vai tratar y como uma constante e derivar f, a função f de xy, com relação a x, com as regras de função de uma variável. E para determinar df dy, aí você enxerga x como constante, né? E você deriva utilizando as regras de função de uma variável. Por que é que eu coloquei regras de função de uma variável, né? Porque se você observar a construção da derivada parcial, é como uma função de uma variável, né?
Então, automaticamente, você já tem as propriedades de função de uma variável. Por exemplo, quando você vai fazer a derivada parcial com respeito a x da soma de duas funções. Então, pela construção, é imediato que você pode quebrar e fazer uma por vez. Pode ser df dx mais dg dx. A mesma coisa, né, quanto à regra do produto. Se você tem um produto de duas funções, né, então você vai fazer derivada parcial de f com relação a x vezes a g, mais a f vezes a derivada parcial da g com relação a x. A mesma coisa vale para a regra do quociente. Você quer fazer a derivada com relação a x da divisão de f sobre g. Isso é a derivada da primeira, só que derivada parcial, vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada parcial da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. E o mesmo para a derivada com relação a y. Né? E uma das coisas mais importantes é a regra da cadeia. Se você lembrar, para funções de uma variável, como é que funcionava, né? Você tinha uma função do tipo f de g de x, e quando você fazia a regra da cadeia, quando você aplicava aqui a derivada, o que é que acontecia? Você fazia g' de x, em seguida você derivava a f, f' e aplicava no g de x. Aqui não vai mudar muito. A diferença vai ser a seguinte. Dentro você vai ter uma função de duas variáveis, f de g de xy. E aqui o símbolo d você vai trocar por derivada parcial. Você quer fazer a derivada parcial dessa composta. Então, como é que vai ser? Primeiro que o g, aqui como você tem duas variáveis, isso aqui não vai ser derivada ordinária. Isso vai ser derivada parcial, porque você tem duas variáveis. Então, isso se torna derivada parcial com relação a x da função g. Aí você pode colocar o par xy. E nessa outra? Aí nessa outra permanece. Né? Por quê? Porque a f é uma função, né, de uma variável. Ela necessariamente, essa f é uma função de uma variável. Então a derivada é realmente com esse linha, que é uma derivada ordinária. Lembre que a g ela sai aqui de um conjunto de duas variáveis e cai aqui nos números reais. E o que é que a f está fazendo? A f ela pega um número real e leva em outro. Ou seja, a f ela tem que estar definida, né, num conjunto de números reais, né, porque a imagem da g é um número. Então, necessariamente, essa derivada aqui realmente é com esse linha, derivada ordinária. E aqui dentro, como é que fica? A g é de duas variáveis, então você faz a derivada da f e depois substitui o g de xy. Então, isso aqui é famoso, né? Isso aqui é a regra da cadeia. Então, todas essas operações, né, podem ser feitas com as derivadas parciais. Como primeiro exemplo, nós queremos calcular as derivadas parciais dessa função. Então, no primeiro caso, a derivada df dx, você deve calcular da seguinte forma. Você olha y como constante. Então, se você está olhando y como uma constante, então olhar para esse primeiro termo seria como se você olhasse, né, para 2kx, né, onde aqui esse k seria uma constante. E você deriva somente com relação a x. Então, o resultado é 2y. Nesse segundo termo, 4y não depende de x. Então, é como se você derivasse com respeito a x apenas uma constante. E a derivada da constante a gente sabe que é zero, né? Então, ele some. Já esse último termo aqui, a gente vai ter que usar a regra da cadeia, porque é como se a gente tivesse f de g de xy, onde, né, quem é essa g de xy? Essa função que está dentro aqui, esse polinômio, né, x2, y mais y3. E quem é a f? A f é a função de uma variável, né, que é o arco tangente. Conforme a regra da cadeia, que está escrita aqui, como é que a gente tem que fazer? A gente deriva parcialmente, né, a g com respeito a x e multiplica pela derivada da f aplicada na g de xy. Ou seja, a gente tem que fazer a derivada f' de t
Pode até começar por isso. Quem é f' de t? Do cálculo 1, vocês devem lembrar que é 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Só que veja aqui, você quer aplicado em g de xy. Então, você vai trocar t, né, por g de xy. Então, você tem que f' em g de xy vai ser 1 sobre 1 mais x2y mais y3 ao quadrado. E a outra coisa que você tem que fazer é fazer a derivada parcial com respeito a x da função g. Mas como faz, né? Você está derivando com respeito a x, então olha y como se fosse uma constante. No primeiro caso vai ficar 2xy, né? Você só deriva x quadrado e deixa y como uma constante. No segundo caso, dá zero, né? Porque y3 é uma constante, é em vista de x. Então dá apenas 2xy. Isso implica, né, que esse último pedacinho aqui, né, deixa eu colocar, ele vai aparecer bem aqui, vai ser exatamente mais, aí é a multiplicação, esse pedaço com esse. Então fica 2xy dividido por 1 mais x ao quadrado y mais y ao cubo ao quadrado. Que isso é a mesma coisa que 2y mais 2xy dividido por 1 mais x quadrado y mais y3 ao quadrado. Pronto, essa é a derivada parcial com respeito a x. Pronto, agora a gente vai calcular a derivada com respeito a y, derivada parcial. df, dy, xy. O que você tem que fazer é olhar dessa vez x como constante, né? Então, na expressão 2xy, o x você olha como constante, só deriva y. Então, fica 2x. No termo do meio, né, onde tem 4y, no termo do meio, onde só tem 4y, você deriva com respeito a y, né? Então, fica menos 4. E por fim, né, sobrou a expressão do arco tangente, que novamente você usa regra da cadeia. A gente já sabe aqui a expressão, né, da derivada do arco tangente, a gente já fez aqui, só que dessa vez a gente tem que fazer a conta, né, dg dy, né, derivar a expressão de dentro com respeito a y. Então, a gente olha para ela, né, essa expressão de dentro aqui. Quando você deriva com respeito a y, nesse primeiro pedacinho aqui só fica x quadrado, né? Então tá aqui x quadrado. E na segunda expressão fica 3y ao quadrado, né? A derivada que você está fazendo é com respeito a y. Então, mais 3y ao quadrado. E agora é só colocar essa parte final, né? Que é exatamente esse termo, x3 mais 3y quadrado, vezes a derivada do arco tangente, só que aplicado na função g, né? Ou seja, você vai usar esse outro pedaço aqui. Então, vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado, y mais y ao cubo ao quadrado. E isso, né, fica 2x menos 4 mais x ao cubo mais 3y ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado y mais y ao cubo ao quadrado. Pronto, e essa é a derivada com respeito a y. Aí agora a gente está perguntando, e a derivada em 0, 0? Veja que é o caso de você fazer apenas a substituição, né, a derivada de y em 0, 0. Porque o denominador aqui fica sem problema algum, né? Você tem um 1 aqui e ele não zera. Então, a derivada de f com respeito a y em 0, 0, né, vai ser, você troca x aqui por 0, então fica menos 4 mais 0 dividido por 1 mais 0. Né? Essa expressão aqui ela zera e essa outra expressão zera. Então a resposta é menos 4. Outro tipo de exemplo que é bem comum
é quando a função é dada de forma implícita, né? A fórmula dela não é dada assim de cara, é dada por meio de uma equação. Por exemplo, se z, né, é uma função f de xy e é dada por essa equação, então é possível que a gente calcule, né, a derivada de z com respeito a x e a derivada de z com respeito a y. E para fazer isso, a gente aplica, né, o operador derivada parcial dos dois lados da equação. Né? Então você poderia pegar e aplicar aqui desse lado e também do outro lado. Derivada com respeito a x de 1. E daí o que é que a gente tem? Né? Primeiro, derivando x ao cubo com respeito a x, você tem 3x ao quadrado. Derivando y3 com respeito a x, parcialmente, né, o y é olhado como constante, então isso dá zero. Derivando z3 com respeito a x, então não coloque zero. Né? Por quê? Porque z é função de x e y. Então você não pode zerar com ele porque ele depende de x. Entendeu? Então, né, você pode colocar aqui derivada com respeito a x de z ao cubo. Finalmente, nesse último termo, né, tenha atenção que você está derivando com respeito a x e z também é uma função que depende de x. Então, eu posso sair com 6y, porque y é olhado como constante, e ficar com essa derivada aqui, de x vezes z. E a derivada parcial de 1 é zero, né, porque é uma constante. Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Aqui eu reescrevo 3x². Nesse termo aqui, onde tem z ao cubo, eu posso usar a regra da cadeia. Né? Então, fica 3z², derivada parcial de z com respeito a x. Isso é regra da cadeia. Aqui eu reescrevo 6y. E como é que eu trato essa expressão aqui? Isso é regra do produto. Né? Vai ficar derivada parcial de x com respeito a x vezes z. Né? Derivada da primeira vezes a segunda. Mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, com respeito a x. E isso vai dar zero. E daí, né, a gente fica com 3x² mais 3z², derivada parcial de z, com respeito a x. Derivada de x com respeito a x, isso é 1. Né? Então, eu posso escrever assim, mais 6yz, né, já fazendo a multiplicação para dentro, mais 6x, derivada parcial de z, com respeito a x, igual a zero. Então, para conseguir a expressão da derivada parcial de z com respeito a x, é só eu isolar esses termos, né? Então, ficaria assim. Eu passo 3x² e 6yz lá para o outro lado da equação. Então, eu vou ficar com 3z² mais 6x, derivada parcial de z com respeito a x, igual, aí os termos que eu passo para o lado de lá, 3x² menos 6yz. Finalmente, para conseguir a expressão, né, da derivada com respeito a x, eu faço a divisão. Vai ser menos 3x² menos 6yz dividido por 3z² mais 6x. Então, essa é a expressão de dz dx. Veja que eu deixei ela com dependendo aqui de z aqui dentro também. O que acontece é que muitas vezes você não consegue, né, dar a expressão explícita de z. Né? Se aqui, por exemplo, eu não tivesse esse termo, 6xyz, aí eu conseguiria. Né? Eu pegava e passava os dois termos de x e y para o lado de lá e tirava a raiz cúbica e conseguiria a expressão de z. Nesse caso, né, a gente não consegue, então a gente pode deixar desse jeito mesmo. Mas nos casos em que é possível, né, escrever explicitamente a expressão de z, então quando chegar nesse ponto aqui, você substitui a equação de z. E daí você consegue a expressão dependendo apenas de x e de y. Da mesma forma, a gente pode fazer a derivada de z com respeito a y. A gente passa o operador derivada parcial, só que dessa vez com respeito a y, nos dois lados da equação. A equação é x3 mais y3 igual a derivada
parcial com respeito a y de 1. Então, mesmo argumento, dessa vez você está derivando com respeito a y, enxerga x como uma constante. Então, esse primeiro termo aqui, ele zera. O segundo termo vai dar 3y ao quadrado, né? Derivada parcial com respeito a y de z ao cubo. Mais, aí se quiser você tira para fora 6x, você tira para fora 6x, porque você enxerga x como constante, e você fica com a derivada com respeito a y de y vezes z. E a derivada com respeito a y de 1 é zero. Então você chega nessa equação. E aqui você usa as mesmas ideias. Reescreve 3y ao quadrado. Nessa do meio usa a regra da cadeia. Né? Fica 3z ao quadrado. Derivada parcial de z com respeito a y. E nessa daqui você usa a regra do produto. Né? Derivada de y com respeito a y é 1, então aqui fica z, 1 vezes z, mais a primeira, né, que é y, vezes a derivada de z com respeito a y. Isso tudo dando zero. Então você passa esse termo para o outro lado, passa a multiplicação desse termo para o outro lado, né? Apenas organiza essa equação e você consegue dz dy igual a menos 3y ao quadrado menos 6xz dividido por 3z ao quadrado mais 6xy. Essa é a expressão de dz dy. Como eu havia comentado no início da aula, o conceito de derivada parcial não é suficiente para que seja a derivada do R2. O motivo disso é que uma propriedade muito importante, que é o fato de que toda função que é derivável ou diferenciável é contínua, não é cumprido pela derivada parcial. Por exemplo, para essa função, nós vamos calcular as derivadas parciais, vamos ver que elas possuem derivadas parciais em todos os pontos, inclusive em 0, 0. Contudo, vamos mostrar que essa função não é contínua em 0, 0. Ou seja, para derivadas parciais, não é verdade que toda função que possui derivadas parciais é contínua. Né? Então, isso torna a derivada parcial não tão satisfatória, né, para ser o conceito de derivada do R2. Então, vamos começar com a continuidade. Né? Por exemplo, né, para mostrar que essa função que não vale isso aqui, né, que o limite de x, y tendendo para 0, 0, de f de xy, né, que seja f de 0, 0, que é 0, né, eu vou mostrar que isso aqui não vale. Por exemplo, eu posso mostrar que nem sequer o limite existe. Né? Se nem existe, como é que vai ser 0, né? Então eu posso mostrar que esse limite não existe. E como é que faz isso? Eu posso pegar dois caminhos e ver que os resultados são distintos. Por exemplo, eu posso considerar gama 1 de t igual a t. Então você tem nesse caso que o t0 é 0, né, o ponto do qual você coloca aqui, e esse resultado dá o par 0, 0. E quando você faz o limite quando t tende a 0, aí você troca x por t e y por t. Então fica t quadrado sobre t quadrado mais t quadrado. E isso dá 1 sobre 2. Então, ok. Então, se você fizer um outro caminho, gama 2 de t igual a menos t, digamos. Né? Então, seu t0 também é 0. Aí, quando você faz o limite quando t tende a 0, aí você troca x por menos t e y por t. Então, fica menos t ao quadrado. E embaixo, quando você fizer menos t ao quadrado, né? Então isso dá o próprio t quadrado, mais t quadrado. E isso resulta em menos 1 sobre 2. Então veja, resultados distintos, então o limite não existe. Então se ele sequer existe, muito menos pode ser 0. Né? Bastava na verdade que você fizesse apenas um caminho. Se você verificasse que para esse caminho o resultado dá diferente de 0, então você já podia concluir que o limite não é 0. Agora vamos fazer o cálculo das derivadas parciais. Como é que é feito? É feito parte a parte, né? Você supõe primeiro o caso em que xy é diferente de 0, 0, né? Porque a expressão da f é dada, né, por essa função racional. Então você faz a derivada com respeito a x
né? Aí vamos escrever aqui a função. A função é xy dividido por x2 mais y2. E daí você vai fazer a regra do quociente, né, para derivadas parciais. Você enxerga, né, para esse caso, o y como constante. Então, quem é a derivada da primeira? Dá apenas y, né, porque você tem xy. Você olha y como uma constante e deriva apenas x. Então, derivada da primeira vezes a segunda, que é x2 mais y2, menos a primeira, que é xy, vezes a derivada da segunda. Então, o y aqui como você olha como constante, então esse y ao quadrado ele zera, e x ao quadrado a derivada é 2x, né, e divide pela segunda ao quadrado. Então, esse resultado aqui vai ser x ao quadrado y mais y ao cubo menos 2x quadrado, pode cancelar, né, esse termo com esse, e isso fica, né, apenas menos x quadrado y mais y3 dividido por x2 mais y2 elevado a 2. E a gente faz também a derivada com respeito a y. Então, nesse caso, você olha x como constante, né? Então, derivada de xy com respeito a y dá x, né? Porque você só deriva y e olha x como constante. Então, vezes a segunda, x2 mais y2, menos a primeira, xy, a derivada da segunda, você zera esse x quadrado, né, porque ele é constante em vista de y, e deriva apenas y ao quadrado, que fica 2y, dividido por x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Então, isso vai ficar x ao cubo, aí você multiplica esses termos e cancela com um desses aqui. Então, fica x ao cubo menos x y quadrado, dividido por x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Então, tá aí as derivadas, né, com respeito a x e a y, quando xy é diferente de 0, 0. E agora, né, sempre vai ser assim, nas indeterminações você vai fazer separado, né, xy igual a 0, 0. Né? Nesse caso, né, vamos voltar lá para a expressão, você vê que quando você está em pontos, mesmo que próximos de 0, 0, só que diferentes, a expressão da f é essa primeira. Quando você está em cima de 0, 0, aí é que ela é 0. Então, esse é um caso em que você tem que analisar por meio de limite, né, por meio da definição formal, né, de derivada parcial. Então, você deve fazer assim. A derivada parcial de f com respeito a x em 0, 0, por definição, é o limite quando h tende a 0. Aí vai ser o seguinte, f de 0 mais h, né, o x aqui é 0, então você coloca 0 mais h. Segunda coordenada 0, menos f de 0, 0, dividido por h. Então, você substitui a expressão da f, vai ficar limite quando h tende a 0. O y você troca por 0 nessa expressão, então ele já resulta em 0. Né? O x não, o x vai ter um h ao quadrado. Na verdade vai ficar assim, ó. Vai ficar o x você troca por h e o y por 0. Então h vezes 0 dividido por h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então menos 0 sobre h. Mas essa expressão de cima aqui ela já é 0. Né? Então fica 0 menos 0 sobre h. E esse resultado é 0. Então tá aqui, a derivada de f com relação a x existe e é 0. Para y, né, você faz df dy em 0, 0. Por definição, é o limite quando h tende a 0, de f de 0, 0 mais h. Né, a variação, né, onde tem esse h, ele vai para a segunda entrada, quando você olha a derivada com respeito a y. Menos f de 0, 0, dividido por h. Então, é só trocar as coisas agora. Né? Isso fica o limite quando h tende a 0. O x você troca por 0, o y por h. Né? Então, dividido por 0 ao quadrado, mais h ao quadrado. Menos o f de 0, 0, que é 0, e tudo dividido por h. Do mesmo jeito que acima, essa expressão aqui já é 0. Então, esse resultado fica o limite quando h tende a 0, de 0 menos 0 sobre h. E esse resultado também é 0. Então, veja só.
todas as derivadas existem em todos os pontos, né? Contudo, a função não é contínua. Daí a gente percebe, né, que o conceito de derivada parcial, para que seja derivada, né, é um conceito incompleto. É por isso que a gente chama de derivada parcial. E daí você pode escrever mais organizado, né? A forma das derivadas parciais, elas são assim. A derivada com respeito a x em xy, ela é dada por dois pedaços. Ela é zero se xy for igual a 0, 0. E ela tem uma outra expressão, que é essa daqui, quando xy é diferente de 0, 0. Ela é menos x, y, menos x ao quadrado y, mais y ao cubo, sobre x2 mais y2 elevado a 2, xy for diferente de 0, 0. A gente também tem a expressão, né, de df, dy. A gente pode escrever bem organizado. Ela é zero se xy é igual a 0, 0. E ela é essa expressão caso xy seja diferente de 0, 0. Então ela é x3 menos sobre x2 mais y2 elevado a 2 se xy for diferente de 0, 0. Até agora a gente só vem falando, né, de derivadas parciais para funções de duas variáveis, mas a gente pode também definir para três variáveis, né, e a definição é análoga. Né? No caso, a derivada de uma função três variáveis com respeito a x é dada por esse limite. Né? O que você deve lembrar é que a variação, né, vai ser na coordenada no qual você está tomando a derivada. Né? Nesse caso, derivada com respeito a x, então você coloca esse h aqui na coordenada x. Você vai ter uma derivada com respeito a y, né? Você bota o h na coordenada y, e como a função tem três variáveis, né, agora você vai ter uma derivada parcial com respeito a z. Né? E daí a variação com esse h você coloca aqui na coordenada z de f. E a regra geral é análoga à regra para quando você tem função de duas variáveis, né, para o cálculo das derivadas parciais. Se você quer determinar a derivada com respeito a x, você vai tratar as duas outras variáveis, né, como se fossem constantes. Nesse caso, você quer fazer a derivada parcial de uma certa função com respeito a x. Então, trate y e z como se fossem constantes. Se você quer fazer com respeito a y, trate x e z como constantes. E se você quer fazer com respeito a z, trate x e y como constante. Vamos fazer um exemplo. Né? Calcule essas três derivadas aqui, dessa função de três variáveis. Então, como é que a gente faz? Né? Derivada parcial com respeito a x dessa função, que é x é elevado a menos x, menos y, menos z. O que você deve fazer é o seguinte. Olha, como você está querendo fazer a derivada com respeito a x, olhe y e z como constantes. Então, beleza, y e z você olha como constante. Nesse caso, você tem um x, né, a variável que você quer aqui, já multiplicando essa exponencial. Então, você vai ter que fazer regra do produto. Né? Então, aqui eu vou botar RP, né, para significar regra do produto. Então, derivada parcial de x com respeito a x vezes a outra função, que é a exponencial de menos x menos y menos z, mais a primeira, que é x, vezes a derivada parcial com respeito a x, agora dessa função, e elevado a menos x menos y menos z. Então, ok. Derivada de x com relação a x dá 1. Né? Então, aqui embaixo vai ficar essa exponencial mais x vezes aí esse último termo você aborda com regra da cadeia. Né? Se você reparar, você está tendo exatamente a situação de uma f composta com a função g de x, y, z. Onde quem é essa g de x, y, z? É exatamente esse termo aqui, né, que tem os três sinais negativos. É menos x, menos y, menos z. E quem é a sua função f de uma variável? É a função exponencial. F de t igual a exponencial de t. Onde você está trocando esse t por essa função g de três variáveis. Então, como é que seria um análogo, né, da regra da cadeia para esse caso? Eu vou colocar aqui. Como é que seria a regra da cadeia? A mesma coisa de antes. Derivada com respeito a x, né, de uma f aplicado numa g de x, y, z, mesmo que tenha três variáveis,
é você derivar parcialmente a função multivariada, né? Derivada com respeito a x, dessa função g de x, y, z. E depois faz a derivada ordinária da f, né? Porque ela é uma função real, nesse caso é a exponencial, f', e substitui o g de x, y, z. Então isso é um análogo da regra da cadeia para esse caso, né? Então como é que vai ficar? Você deriva parcialmente, com respeito a x, essa função g, né? Que é exatamente esse termo aqui. Menos x, menos y, menos z. E multiplica pela derivada, né, da exponencial, que a derivada da exponencial é ela mesma, e você substitui, né, você troca o ponto que está aqui dentro pela g de x, y, z. Ou seja, vai ser a própria exponencial, que é a derivada dela mesma, e composta com isso aqui. Então fica menos x, menos y, menos z. Mas está certo. Qual é a derivada com respeito a x desse termo que está aqui dentro desse colchete? Né, é apenas menos 1, né, porque esse y e esse z, né, você olha como constantes. Então ele vai para zero. Então isso fica e elevado a menos x, menos y, menos z, mais x vezes menos 1, que é o resultado dessa derivada, e elevado a menos x, menos y, menos z. Então, né, se você quiser isolar essa exponencial, fica assim. E elevado a menos x, menos y, menos z, vezes 1 menos x. Então, esse é o resultado da derivada com respeito a x. Se você quiser fazer a derivada com respeito a y, dessa função, elevado a x menos y menos z, aí dessa vez você olha x e z como constantes. Então vai ficar assim. Como o x você está olhando, ele é constante com respeito ao y, então você pode colocar para fora. Vai ficar x e você vai derivar parcialmente a função exponencial. Mas o que é que você faz? Você usa a regra da cadeia, do mesmo jeito que acima. Né? Você vai ficar com x vezes a derivada com respeito a y dessa função que está aqui em cima, que o resultado dela, né, vai dar menos 1 do mesmo jeito que a anterior. Né? Mas vamos escrever aqui. Menos x, menos y, menos z. Vezes o f' de g de x, y, z. No caso vai ser a derivada da exponencial, que é ela mesma, e você substitui o ponto. Então fica o próprio exponencial de menos x, menos y, menos z. Esse resultado aqui, o x e o z, eles morrem, né? Vão dar zero. E aqui do y, né, dá menos 1. Menos x, né, já multiplicando por esse menos 1, exponencial de menos x, menos y, menos z. E tá aí a derivada com respeito a y. Por fim, a derivada com respeito a z. Aí a mesma coisa aqui, né? Dessa vez o x ele não vai influenciar, né? Ele é visto como constante, então você pode botar para fora. Então fica x, derivada com respeito a z, tá? Exponencial de menos x, menos y, menos z. E daí, regra da cadeia novamente, né? Mas aqui a gente vai fazer direto. Né? Você deriva essa função aqui de cima, né? Parcialmente com respeito a z, e vai dar o quê? Menos 1, né? Porque esse x ele zera e esse y também. Então, fica menos x. E depois faz o mesmo processo, né? Aqui, f' de g de xy. Você deriva a função exponencial, a derivada da ela mesma, e substitui nessa própria expressão aqui, que é a função g de xy. Então, fica exponencial de menos x, menos y, menos z. Pronto, tá aí as três derivadas das funções de três variáveis. Você deve ter reparado nos últimos exemplos que quando você faz a derivada parcial, você obtém uma nova função. Vamos voltar aqui para esse exemplo. Olha só, a gente fez as derivadas parciais e o que é que nós tivemos? Nós obtivemos, né, novas funções. Além disso, funções de duas variáveis. Nesse exemplo aqui, a gente conseguiu novas funções de três variáveis. Então, é natural, né, a gente repetir a operação de derivar parcialmente. Já que a gente obteve uma nova função, né, de duas ou de três variáveis, então a gente pode derivar outra vez. Quando a gente faz isso, a gente tem umas notações, né, especial para isso. Por exemplo, se eu tenho uma derivada com respeito a x e derivo outra vez com respeito a x,
Desculpe, aqui não tem esse f, nem aqui, nem aqui e nem aqui, certo? É só esse símbolo. Então, a gente denota, né, por d2f dx2. Se você faz a derivada com respeito a x e depois deriva a função obtida com respeito a y, aí a notação é essa, d2f, aí você coloca nessa ordem, né, você derivou primeiro com respeito a x e depois com respeito a y. Se você tem uma derivada com respeito a y e depois deriva outra vez com respeito a y, então a notação é essa, d2f dy2. E uma que faltou aqui, né, que é se você, né, já tem uma derivada com respeito a y, aí você pega e deriva, né, com respeito a x agora. Então a notação para isso é d2f dx dy, né, em que a ordem de derivação é daqui para cá, tá certo? E a essas quatro derivadas a gente chama de derivadas parciais de segunda ordem, né? Às vezes também chamadas de derivadas de ordem superior. E uma coisa que eu chamo atenção é que essa operação pode ser feita indefinidamente, né? Por exemplo, você tem aqui a derivada com respeito a x, aí você pegou e derivou, né, com respeito a y. Beleza, dessa operação vai te gerar uma nova função de duas variáveis. E daí você pode repetir a derivação outra vez. Você pode derivar de repente com respeito a x outra vez. E daí, se for possível, deriva outra vez com respeito a y. Então essa operação pode ser feita, né, indefinidas vezes, dependendo da função. E tudo o que eu estou falando vale também para derivadas parciais, né, de funções de três variáveis. Só que elas vão gerar, né, por exemplo, as de segunda ordem, né, vão ter 9 derivadas, né, diferentes. Por exemplo, né, você começa aqui com df dx, df dy, e para três variáveis, né, tem uma df dz. Só que essa daqui pode ser derivada, né, em três variáveis, tanto em x, quanto em y, quanto em z. A mesma coisa para essa e a mesma coisa para essa. Ou seja, eu vou ter 9 possibilidades, né, de derivadas, né, de segunda ordem. E assim vai. Vamos fazer um exemplo. Vamos determinar todas as derivadas parciais de segunda ordem dessa função. Então, primeiro, né, a gente já calcula as derivadas de primeira ordem, df dx e df dy. Então, para calcular df dx, eu olho y como constante, né? Então fica 3x ao quadrado. Aí aqui onde tem y, né, já fica o y ao cubo aqui esperando, e você só deriva x. Como você tem x ao quadrado, né, então isso dá 2x. E aqui, essa parcela que tem y dá zero. Já quando você faz df dy, né, esse x ao cubo ele zera. Aí para a parcela do meio fica 3y ao quadrado, x ao quadrado. E a última parcela vai ficar menos 4y. Então tá aqui df dx e df dy. E agora eu vou calcular as derivadas de segunda ordem. Como é que elas são feitas, né? df, vamos começar com d2f dx2. Por definição, né, é a derivada com respeito a x da própria derivada de f com respeito a x. Só que a derivada com respeito a x a gente já fez aqui. Então é repetir a operação de derivação. A gente deriva novamente essa função. 3x ao quadrado mais 2y ao cubo x. Então, desse primeiro termo vai ficar 6x e do segundo termo mais 2y ao cubo. Então tá aqui a d2f dx2. Aí a gente pode fazer d2f dy dx. Por definição, isso é d dy da derivada de f com respeito a x, né? Aqui tome cuidado para não confundir a ordem, tá certo? É sempre, né, do lado direito para o esquerdo. E daí, né, você vai derivar com respeito a y, né, a derivada de f com relação a x, que é 3x quadrado mais 2y ao cubo
x. Então, esse primeiro termo ele zera, porque não depende de y, é apenas uma constante em vista de y. E o segundo termo dá 6y ao quadrado x, né? O x é visto como constante. Aí a gente pode fazer d2f e trocar a ordem, né? dx, dy. Por definição, é a derivada com respeito a x da derivada de f com respeito a y. Então, é a derivada com respeito a x. Aí, agora a gente usa essa segunda expressão, que é 3y ao quadrado, x ao quadrado, menos 4y. Mas derivando com respeito a x, esse termo 4y ele zera, né, porque é uma constante em vista de x, e dá exatamente 6y ao quadrado, x. E por último, né, tá faltando apenas d2f, dy2, que isso, por definição, é a derivada com respeito a y da derivada de f com respeito a y. Então, use a expressão, né, de df dy, que é 3y ao quadrado, x ao quadrado, menos 4y. E derivando com respeito a y, né, você fica com 6y x ao quadrado. E aqui fica menos 4. Né? Você deriva aqui menos 4y com respeito a y, dá menos 4. E uma coisa que eu chamo a atenção aí para vocês, né? A gente conseguiu as derivadas de segunda ordem, mas veja que teve uma coincidência aqui, né? As derivadas em que esses termos, né, aparecem alternados, né, as derivadas mistas, elas coincidiram. Então você pode se perguntar, né? Isso acontece sempre? A resposta é que não, mas numa grande parte das vezes, sim. E isso é o conteúdo do teorema de Clairaut-Schwartz, né? Supondo que a f é uma função de duas variáveis, cujo domínio contém uma bola aberta que contém um ponto AB, em figura, né? A gente já sabe o que é uma bola aberta. Você tem aqui o domínio da f e tem um ponto AB. Isso quer dizer, né, o que está dizendo aí no teorema é que existe uma bolinha, né, dentro do domínio, e essa bolinha aberta contém esse ponto AB. Então a gente tem a gente tem os dois seguintes resultados. Se a derivada mista, né, d2f, dx, dy existe e é uma função contínua aqui nessa bolinha, então a outra derivada, né, coincide com ela. E se a outra existir e for contínua na bolinha, né, essas duas coincidem. Veja que ficou meio que você está dizendo a mesma coisa duas vezes. Mas eu falei nesse sentido exatamente para remeter de quando você está fazendo cálculo. Né? Se você calcula uma delas, vê que ela existe é contínua, então a outra vai coincidir com ela. Né? Então você não precisa fazer a conta da outra, você já coloca a igualdade. E se você começar por essa, né, ver que ela existe é contínua, então você consegue que a outra coincide com ela. O exemplo é o seguinte, uma aplicação do teorema de Clairaut-Schwartz. Dada essa função aqui, em que tem essa expressão bem complicada aqui, né, do arco tangente de um ln de um x vezes essa raiz. Né? Calcule essa derivada aqui, derivada parcial. Né? É uma função de 3 variáveis. Então, o que é que você deve fazer? Né? Você deve fazer a derivada com respeito a y. Né? Lembre de respeitar a ordem da derivada com respeito a z, da derivada de f com respeito a x. Então, é isso que você tem que fazer. Agora, repare uma coisa. Veja que quando chegar nessa expressão aqui, então você está literalmente frito. Né? Porque seriam aqui... Você teria que fazer várias regras da cadeia, né? Ia dar um trabalho bem grande. E depois você ainda tinha que fazer, né, a derivada com respeito a z, e esse termo aqui ia aparecer outra vez. Né? Então você teria outros cálculos imensos que você deveria fazer. Então o que é que a gente pode tentar? Né? A gente pode tentar o seguinte: não, vamos fazer então em outra ordem. Né? Então o que a gente pode tentar vamos fazer em outra ordem. Vamos tentar fazer a derivação em outra ordem. E qual ordem eu vou escolher?
a ordem que torne mais fácil, né, derivar essa função. E a ordem vai ser a seguinte, eu vou escolher essa ordem aqui, ó. Eu vou fazer d dx, d dz da derivada com respeito a y. Eu vou derivar primeiro com respeito a y. Por quê? Porque quando eu fizer a derivada com respeito a y, note que esse termo, que é o termo complicado, né, ele não depende de y. Então, esse termo, que é o difícil, vai morrer. Então, sempre busque, né, busque a ordem mais fácil. Né? Se for possível, ao fim, verificar que a função que você obteve é contínua, então você usa o teorema de Schwartz. E é essa a estratégia que a gente está adotando aqui. Então vamos lá, quem é a derivada, né, dessa função com respeito a y? Como eu já falei, esse termo complicado, ele morre, vira zero. Então você só tem que derivar esse termo aqui com respeito a y. Então, df dy é exatamente 2x z ao cubo y. Né? Você só derivou esse y ao quadrado. O x e o z são vistos como constantes. Então tá aí, df dy. E agora você deriva com respeito a z. Derivada com respeito a z de derivada com respeito a y é a mesma coisa que a derivada com respeito a z dessa função de cima. Aí você coloca ela aqui, 2xy ao cubo, e isso dá 6xyz quadrado. Porque você olhou x e y como constantes e derivou apenas a variável z, tá certo? Aí desceu um 3, eu já multipliquei aqui com 2 que tinha antes, virou 6. E por último, você faz a derivada com respeito a x, né, do que você já tem. Derivada com respeito a z, derivada de f com respeito a y. Então, você pega e usa a última expressão. Fica derivada com respeito a x de 6xyz quadrado. E daí você olha y e z como constantes e só deriva com respeito a x. Então esse x aqui vai sumir, vai ficar 6yz quadrado. Então tá aqui. A gente conseguiu que nessa ordem aqui, né, esse resultado dá 6yz quadrado. Agora eu lhe pergunto, essa função aqui é contínua? A resposta é sim, é contínua. Porque isso é apenas um polinômio de 3 variáveis. Né? Isso aqui é uma função contínua. E daí, se é contínua, o que é que a gente pode fazer? Teorema de Schwartz. O que é que o teorema de Schwartz diz? Que você pode comutar essa ordem. Né? Diz que se você resolveu, você pegou e resolveu essa daqui, não é isso? Você resolveu derivada com respeito a x, derivada com respeito a z, a derivada de f com respeito a y. Aí, eu vou colocar o igual aqui em verde, e você usou o teorema de Schwartz bem aqui. Você viu que a função aqui é contínua, então, pelo teorema de Schwartz, isso é a mesma coisa que mudar a ordem. Né? E qual era a ordem que a gente queria? Que o y estivesse na frente. É a mesma coisa que derivada com respeito a y, da derivada com respeito a z, da derivada de f com respeito a x, que é exatamente d3f dy dz dx, que é o que eu queria no começo do exercício. Né? Então, qual foi a estratégia adotada? Apenas recapitulando. A estratégia foi fazer a derivada em outra ordem, numa ordem que ficasse mais fácil. Aí eu consegui o resultado, e o resultado eu consegui ver que é uma função contínua. Então, via teorema de Schwartz, né, que é exatamente essa parte, eu posso comutar essa ordem. Né? Então, coincide essa derivada e essa outra derivada aqui, de ordem superior. Então, a gente conseguiu o resultado com essa estratégia. Pronto, e a aula de hoje é essa.